Meu nome é Danilo e permita-me levá-lo de volta a uma época em que a juventude corria desenfreada em minhas veias e o desconhecido era uma promessa excitante. Eu tinha meros 15 anos, uma mente inquieta e uma sede insaciável por aventuras proibidas. Foi durante essa fase turbulenta da adolescência que eu e meus amigos, impulsionados pela bravata típica da juventude, decidimos escapar das amarras da escola e criar nossa própria narrativa de emoções fortes. Uma tarde chuvosa tornou-se o cenário perfeito para nossas tramas adolescentes, quando combinamos com algumas garotas da escola um encontro peculiar: o cemitério da cidade. A desculpa era simples: contar histórias assustadoras e, de alguma forma, escapar das aulas monótonas. A verdade, no entanto, era que estávamos ávidos por desafiar as fronteiras do desconhecido, testar nossos medos e, talvez, ganhar um pouco de notoriedade entre nossos colegas. Neste relato, vou guiá-lo através das memórias nebulosas dessa tarde peculiar, onde o cemitério se tornou o palco de nossa juventude audaciosa e os limites entre o real e o imaginário começaram a se desfazer. Uma escolha aparentemente inocente que iria desencadear eventos inesperados e me lançar em um labirinto de mistérios que, naquela época, eu estava longe de compreender. Era uma tarde típica de estudantes rebeldes, onde o chamado da aventura ecoava mais alto do que os ecos monótonos da sala de aula. Eu, Danilo, junto com 2 amigos inseparáveis e 3 garotas corajosas, entre elas a encantadora Alice, decidimos romper com a rotina escolar. A ideia: explorar o imprevisível cemitério da cidade e, assim, desafiar as convenções da adolescência. Alice, uma figura com olhos claros e cabelos loiros que dançavam com a brisa, era o ponto focal das minhas atenções. Sua voz suave ecoava em meus pensamentos e eu me via cativado por sua presença, ansioso por qualquer oportunidade de compartilhar momentos além dos corredores da escola. O caminho até o cemitério era uma jornada tranquila, permeada por risadas e conversas animadas. A chuva fina se transformava em gotas que decoravam nossos cabelos, mas o entusiasmo nos protegia do frio. Em um momento de impulsividade, decidimos parar em uma pitoresca padaria no caminho. Lanches e refrigerantes foram adquiridos, nossas provisões para a expedição ao desconhecido. Ao chegarmos, o cenário do cemitério revelou-se envolto em um silêncio solene. O lugar parecia desprovido de visitantes, como se as almas repousassem em um sono profundo, indiferentes à nossa presença fugaz. No centro, erguia-se uma igreja modesta, testemunha silenciosa de inúmeras despedidas e histórias não contadas. Ao lado da igreja, uma fileira de bancos convidava à contemplação. Nos sentamos, formando um círculo improvável de jovens aventureiros, cada um com sua própria curiosidade mascarada pelo sorriso, mas também com uma ponta de respeito pela atmosfera sagrada do lugar. Alice, com seus olhos claros refletindo o mistério do momento, quebrou o silêncio com uma risada leve. As palavras fluíram como notas de uma melodia, e nossas histórias ganharam vida entre as lápides e sombras do cemitério. Contamos contos fictícios e risos ecoaram entre as pedras antigas, dissipando a tensão inicial que pairava sobre nós. Naquela tarde, o cemitério não era apenas um local de descanso eterno. Tornou-se o palco de nossas confidências e risos, desafiando as expectativas sombrias que inicialmente o envolviam. Contudo, mal sabíamos que a quietude aparente escondia segredos que logo seriam desenterrados, lançando-nos
em uma jornada que ultrapassaria os limites do nosso entendimento juvenil. Enquanto caminhávamos entre os túmulos, uma sensação de intriga envolvia nossos passos. A cada lápide, parecia que as histórias gravadas nas pedras sussurravam segredos de vidas passadas. Foi então que um túmulo em particular capturou nossa atenção, destacando-se na quietude do cemitério como uma nota dissonante em uma sinfonia serena. Um túmulo, antes selado pelo respeito àquele que ali repousava, estava agora aberto, revelando uma ossada completa. O choque silenciou nossas vozes brincalhonas, enquanto fixávamos nossos olhares na descoberta macabra diante de nós. A tensão no ar tornou-se palpável, como se o cemitério tivesse finalmente decidido compartilhar um segredo que por tanto tempo permaneceu oculto. Alice, cujos olhos refletiam a surpresa e uma ponta de apreensão, foi a primeira a quebrar o silêncio. Perguntas pairavam em nossas mentes, mas nenhum de nós ousava pronunciá-las em voz alta. A cena era um lembrete sombrio de que, apesar da atmosfera descontraída que tentávamos manter, o cemitério guardava mistérios sombrios e histórias não contadas. A descoberta macabra mexeu com nossos nervos, mas em meio à tensão, uma ideia audaciosa começou a tomar forma na minha mente juvenil. Um impulso misturado com a necessidade de impressionar Alice e de adicionar um toque de mistério àquela tarde peculiar me impulsionou a agir. Esperando o momento em que todos estivessem envolvidos em suas conversas, deslizei o crânio da ossada para dentro da minha mochila, como se estivesse carregando um segredo proibido. Minha mente conspiradora alimentava a ideia de uma brincadeira sombria, uma tentativa de trazer uma pitada de adrenalina ao nosso encontro casual no cemitério. O que começou como uma tarde de escapismo juvenil tomou um rumo inesperado quando, ao retornarmos ao banco da igreja após a descoberta sombria, fomos interrompidos pelo vigilante do cemitério. Um guarda, vestido com uniforme escuro, nos surpreendeu com sua presença inesperada, questionando se estávamos matando aula. A ameaça de chamar a polícia ecoou, e o peso da realidade caiu sobre nós como uma sombra indesejada. Em um momento de pânico, o impulso da juventude falou mais alto e decidimos fugir. A adrenalina se misturou ao medo enquanto corríamos pelo cemitério, escapando do olhar atento do guarda. A decisão de ir embora foi tomada em um instante e corremos pelas ruas da cidade, deixando para trás o cemitério e seu segredo inexplorado. A sensação de liberdade misturada com o arrependimento pairava sobre nós enquanto nos afastamos do local que momentos atrás era o epicentro de nossas brincadeiras juvenis. Ao chegar em casa, lembrei do crânio na minha mochila. A sensação de tê-lo em mãos foi incrível, mas o medo também foi forte naquele momento. O objeto, antes fascinante, agora carregava consigo uma aura sombria que me fez questionar a decisão impulsiva daquela tarde no cemitério. Deixei-o escondido na garagem e entrei em casa para tomar meu banho, sem imaginar que naquela noite receberia uma lição que mudaria minha vida para sempre. A ansiedade e a intriga sobre o que estava por vir pairavam no ar enquanto a água do chuveiro caía, marcando o início de uma noite que se revelaria extraordinária e transformadora. O início da noite foi tranquilo. Me reuni com minha mãe para jantar e depois assistimos alguns filmes antes de nos prepararmos para dormir. No entanto, o medo começou a se instalar em mim. A imagem do crânio, escondido na garagem, não saía da minha cabeça. Por conta desse receio, pedi à minha mãe para dormir no quarto dela. Ela, compreensiva, concordou sem problema algum.
Peguei meu colchão e o coloquei no chão ao lado da cama dela. E assim fomos dormir. O ambiente tranquilo do quarto de minha mãe oferecia um contraste reconfortante em relação às sombras inquietantes que o crânio carregava consigo. No entanto, mal sabia eu que essa noite seria um ponto de virada, onde lições inesperadas estavam à espreita. Não sei ao certo o horário, mas na madrugada ouvi minha mãe me chamar. O som vinha da cozinha e a forma como ela me chamou indicava uma urgência, como se precisasse muito da minha ajuda. Levantei-me rapidamente, sem sequer olhar para os lados, e corri em direção à porta. Ao tentar abrir a porta do quarto, senti alguém me segurar pelo braço. Era minha mãe. No mesmo momento, ela me disse para não sair do quarto, pois ela também havia ouvido o chamado. Uma sensação arrepiante percorreu minha espinha e percebi que algo incomum estava acontecendo naquela madrugada silenciosa. No momento em que minha mãe disse que também tinha ouvido, uma gargalhada sinistra ecoou do lado de fora do quarto. O som arrepiante pareceu perfurar o silêncio da madrugada, deixando-nos imersos em uma atmosfera de suspense e apreensão. O que quer que estivesse acontecendo do lado de fora daquelas paredes parecia desafiar toda lógica e razão, enchendo o ambiente com um temor inexplicável. Estávamos agora presos em um enigma sombrio, sem saber o que nos aguardava além da segurança do quarto. De repente ouvimos do lado de fora: "Me devolva! Você tirou algo de mim e eu quero de volta. Me devolva agora!" As palavras carregadas de urgência e desespero reverberaram no corredor silencioso. Batidas fortes na porta seguiram-se ao apelo, criando uma sequência de eventos perturbadores que desafiavam qualquer explicação racional. A tensão no quarto aumentou e minha mãe e eu nos entreolhamos, compartilhando um misto de medo e perplexidade. Eu comecei a chorar, respondendo que devolveria amanhã, que levaria de volta o crânio. Minha mãe, na hora, quis saber do que eu estava falando, e expliquei que tinha pego um crânio no cemitério para impressionar meus amigos, mas que era apenas uma brincadeira. Esqueci de devolver porque o guarda nos mandou embora. O mistério estava se desdobrando diante de nós, e a confissão sobre o crânio lançou luz sobre a origem sombria da situação. A voz misteriosa e as batidas na porta pareciam estar conectadas à ação impulsiva que eu havia cometido no cemitério, uma brincadeira que agora se transformava em algo muito mais sinistro. Minha mãe tomou a frente e afirmou que assim que amanhecesse, faria com que eu devolvesse. Explicou que não o faria naquele momento porque o cemitério estava fechado. Em seguida, começou a rezar. Eu, sentindo o peso do arrependimento, pedi desculpas do fundo do meu coração. Expliquei que não era minha intenção fazer mal, que foi apenas uma brincadeira, e prometi que devolveria o crânio. Pedi perdão sinceramente pelo meu erro, consciente das consequências inesperadas que ele havia desencadeado. Parece que tive sorte e o espírito que estava ali pareceu entender. Aparentemente nos deixou em paz, pois os barulhos e vozes cessaram. O alívio se misturou ao arrependimento enquanto percebíamos que, de alguma forma, nossas palavras e intenções haviam sido compreendidas pelo além. O silêncio que se seguiu trouxe um sentido de calma, mas também uma lição duradoura sobre respeito pelos limites do sobrenatural. Naquela noite, não conseguimos dormir. Logo pela manhã, minha mãe e eu fomos até o cemitério. Antes, passamos e compramos um vaso de rosas muito bonito, além de algumas velas. Chegamos ao cemitério, fomos até o túmulo e devolvemos o crânio. Em seguida, acendemos as velas e colocamos o vaso de rosas.
Fizemos várias orações e eu pedi perdão várias vezes pelo que havia feito. A atmosfera solene do cemitério se tornou um cenário para nossa busca por redenção e reconciliação com o além. Até hoje, carrego o arrependimento pelo que fiz e nunca mais pus os pés em um cemitério. Venho aqui passar uma mensagem para vocês que estão ouvindo meu relato. Não roubem dos mortos. Eles podem vir cobrar e vocês podem não ter a mesma sorte que eu tive. Respeitar os lugares sagrados e a paz dos que se foram é essencial para evitar consequências indesejadas.